Em 2010, estreou um filme que conta a história de um homem misterioso, guiado por sua fé e carregando um livro especial. Cheio de símbolos religiosos, detalhes sutis, referências escondidas e muitos outros significados, esse filme é O Livro de Eli. Hoje, você vai descobrir todos os segredos e detalhes que passaram despercebidos nesse filme incrível. Fique comigo até o final e desvende o verdadeiro significado por trás da história. Movido por uma fé inabalável, Eli carrega o último exemplar da Bíblia em busca de um lugar seguro. No desfecho, vem a grande revelação. Ele é cego e o livro é em braille. Isso não é apenas uma interpretação, é o plot twist do filme, confirmado pelo roteirista. Eli percorre todo o caminho sem enxergar. Eli is in fact blind. Existem dicas da cegueira de Eli desde o começo do filme. Nas primeiras cenas, ele só acerta o gato depois de ouvir o miado. Quase passa por um carro sem notá-lo, até perceber o som do vento na lataria. Confere se tem sapatos tateando, em vez de apenas olhar. Em uma casa abandonada, empurra os pratos para verificar se há algo entre eles. Tropeça na mesa enquanto sente o cheiro de um cadáver. Não se assusta com o corpo, mas sim com a porta caindo. E ainda precisa apertar os botões para notar que a bateria está fraca. Vamos explorar mais pistas ao longo do vídeo. Por fim, Eli consegue um par de sapatos. À noite, em um toque irônico, ele alimenta um rato com um pedaço do gato que caçou. Ao amanhecer, ele olha diretamente para o sol, mas suas pupilas não reagem à luz, um sinal claro de que não enxerga. Seguindo sua jornada, Eli cruza com um grupo de saqueadores. Antes mesmo de revelarem que ele carrega uma Bíblia, um detalhe no viaduto aponta para um easter egg, Apocalipse 14:6. Vi um anjo voando pelo céu, com o evangelho eterno para anunciar a todos que vivem na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele tá armado. Não está carregado. Não, questão. Essa falha é uma referência a Mad Max 2, outro filme pós-apocalíptico, onde Max usa uma arma sem munição para alcançar seus objetivos. Bastia, todo esse tempo. Eli só corta o braço de um bandido depois de ser tocado por ele. Em seguida, leva o grupo para um túnel, onde tem vantagem no escuro e usa a acústica a seu favor. Embora pareça que Eli percebe um pouco de luz, já que ele testa o isqueiro no escuro, na claridade, passa a mão sobre o fogo para sentir o calor e se orienta pela posição do sol. Vale lembrar que cegueira nem sempre significa escuridão total. Algumas pessoas cegas enxergam vultos ou contrastes de luz. A cena da luta foi gravada pelo próprio Denzel Washington, que treinou por 6 meses para o filme, mas ficou desapontado ao saber que apenas sua silhueta apareceria. Um detalhe sutil, as nuvens seguem na mesma direção de Eli, para o oeste, uma ideia sugerida pelo roteirista. Em seguida, Eli muda seu caminho para encontrar energia para seu iPod. Ao entrar em uma loja, ele ouve o som do gatilho de uma arma e identifica o tipo de arma pelo clique. Então, levanta as mãos e segue a voz do atendente até estar na distância ideal para desarmá-lo. Desculpa, mas preciso ver suas mãos. O motivo? Verificar se Eli tem curo, uma doença real, transmitida pelo canibalismo, que causa danos graves ao cérebro e aos movimentos. E a manteiga de cacau tem? Ah não, isso eu não tenho. Eu tenho óleo de gato. Se você não notou, esse óleo é o que pinga na latinha no começo do filme, usado por causa da forte radiação solar. É também por isso que todos usam óculos. A cidade é controlada por Carnegie, um homem culto em comparação aos mais jovens, que não sabem ler. Se há uma crítica nisso, fica para você interpretar. Apesar de não ser fisicamente intimidador, Carnegie usa seu conhecimento como poder, conquistado pela violência. Isso é simbolizado por seu livro de cabeceira, uma biografia de Mussolini, figura central do fascismo. Quando os saqueadores trazem livros, ele escolhe um manual do exército americano, mostrando sua obsessão, poder acima de tudo. Em vez de aprender com os erros do passado, Carnegie os repete, esperando resultados diferentes. Uma arma apontada diretamente para os corações e mentes dos fracos e desesperados vai nos dar controle sobre eles. Seu plano é usar a Bíblia como uma arma de manipulação.
um instrumento que atinge direto o coração e a mente dos fracos e desesperados. Por isso, ele organiza buscas por livros, mas queima todos que não servem aos seus propósitos. E estes aqui? Queime. Entre os livros destruídos está o diário de Anne Frank, vítima do Holocausto, período em que nazistas também queimavam livros. Em contraste, no final, vemos a comunidade de Alcatraz preservando todo tipo de conhecimento. Outro detalhe, pessoas civilizadas vivem em prisões, como Alcatraz, enquanto bandidos andam livres. Carnegie representa a má religião, usando a palavra para manipular. Já Eli simboliza a boa religião, seguindo a palavra de Deus de forma literal e cega, sem buscar vantagens pessoais. Após o confronto no bar, onde Eli cita Gênesis, Porque és pó e ao pó tornarás. Carnegie oferece a ele. Ama comida quente, mulheres. Eli recusa tudo, mantendo firme sua fé. Mesmo assim, Carnegie insiste que ele passe a noite no local, reflita com calma e dê uma resposta no dia seguinte. O lugar é um antigo cinema. No quarto, há um pôster de O Menino e Seu Cachorro, um filme ambientado em um futuro pós-guerra nuclear, assim como o livro de Eli. Nesse mundo, conflitos religiosos e bombas atômicas devastaram o planeta que conhecemos. Para evitar que a história se repita, todas as Bíblias foram queimadas, impedindo que pessoas com más intenções usassem seu poder. Em uma cena cortada, um capanga queima livros e uma capa da revista Time pergunta: chegamos a esse ponto? Ao lado da imagem de uma explosão nuclear. Então Cláudia, esposa de Carnegie, visita Eli. Sua cegueira desperta curiosidade. Você ficou cega na guerra ou depois pelo sol? Carnegie, então, envia sua enteada para tentar convencer Eli a mudar de ideia. Nesse momento, vemos Eli lendo contra a luz com o dedo no livro. Não é para não se perder, mas porque o livro é em braille. Por alguns instantes, dá para notar uma cruz na capa. Está claro aqui, ele diz, sem perceber a ironia. Logo após, vem meu diálogo favorito. As pessoas tinham mais do que precisavam. Não tínhamos ideia do que era precioso e o que não era. Nós jogávamos fora coisas pelas quais se mataria hoje. No dia seguinte, a garota comenta que eles não conversam muito. Nós não conversamos muito. Mesmo assim, ela repete uma oração com a mãe, o que chama a atenção de Carnegie. Fazer isso na frente dele é tão arriscado que, para mim, é o maior, ou talvez o único, erro do filme. Carnegie deveria ter visto isso escondido ou algo assim. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Mesmo assim, os detalhes são incríveis. Por exemplo, Ellie usa pantufas diferentes. Faz sentido, já que encontrar pares iguais em um mundo pós-apocalíptico deve ser um desafio. Red Reed, o capanga de Carnegie, também usa uma jaqueta que não é dele, com o nome Koyama escrito. Então, a garota revela que viu um livro com uma cruz na capa. Nesse momento, Ellie escapa e o guarda que falhou em vigiá-lo paga com a vida. Será impressão minha ou o sangue forma uma cruz? Fora do cinema, eles se encontram diante de um pôster de boneca amorosa, que não parece ter muita relação com a história. Ali, Carnegie e Ellie discutem sobre fé e como a palavra de Deus poderia ajudar Carnegie a alcançar seus objetivos de forma pacífica. Um tiroteio, Redridge, por algum motivo, deixa Ellie escapar. Explicarei o porquê mais adiante. E claro, mais cruzes aparecem. Logo depois, Solara leva Eli até a fonte de água controlada por Carnegie. Acho que todos que sabiam disso morreram. Carnegie eliminou qualquer um que conhecesse o segredo, porque água é sinônimo de poder. É assim que ele domina a cidade. Para onde nós vamos? Oeste. Não é exatamente lógico, mas a câmera gira, alinhando o céu com a direção que eles seguem. Não se mexe. Eli pede silêncio para evitar barulhos, mostrando que ele depende do som para acertar seus alvos. À noite, Solara encontra um crachá do Kmart, revelando que Eli era apenas um homem comum, provavelmente um funcionário humilde. We know he worked for Kmart. I did the math. I figured he was about 17, 18 years old. É fé, é a flor de luz no campo da escuridão que me dá força para seguir em frente. Johnny Cash ao vivo na prisão Folsom. Ele faz referência à música e explica sua própria jornada. Andamos pela fé, não pela visão. No caminho, Eli e Solara buscam água em uma casa antiga. Ele chuta o primeiro degrau antes de subir, testando o caminho.
Para se orientar, bate na porta e usa estalos com a boca para a ecolocalização. Muitas pessoas cegas desenvolvem essa técnica, usando o eco dos sons para se guiar, como Eli faz na cidade. Não invada! Você não leu a placa? Eu não vi. Ele diz isso literalmente. As mãos dela estavam Não é tremendo. muita carne humana. Eli percebe isso pelo barulho das xícaras tilintando. Então, Carnegie cerca a casa e consegue roubar o livro. Quando Eli leva um tiro, um raio corta o céu, como se fosse uma desaprovação divina. É importante lembrar, no universo do filme, Deus é real, não apenas uma crença do protagonista. O roteirista confirma. God is guiding his hand in this movie. Confuso, ele questiona, já que Deus prometeu protegê-lo. Ele disse que eu estaria protegido. Seu olhar parece dizer, por que me abandonaste? Mais adiante, Solara consegue escapar, testemunhando o caos e mostrando que uma garota aparentemente frágil pode surpreender. Redridge, o capanga, busca redenção ao deixá-la partir. Ele desce do carro, se ajoelha e olha para o céu, como se implorasse por perdão. A fé poderosa de Eli mexe com Redridge. Antes, ele não consegue acertar Eli, como se tivesse visto uma proteção divina em ação. Você disse que o livro vale o trabalho. Eu acredito em você. Ele acredita porque viu Eli enfrentar perigos e abrir mão de uma vida que qualquer um desejaria, tudo por causa do livro. O roteirista revelou que o nome Redridge foi inspirado na montanha Redridge do jogo Warcraft. Por fim, Solara encontra Eli seguindo para o oeste. Distraída, ela quase cai de uma ponte, mas Eli não a alerta, apenas olha para frente. Ele não enxerga. Isso já tinha acontecido antes, quando ele atravessou um viaduto inteiro só para descobrir que estava destruído. O público pode pensar que ele evita dirigir para se proteger, mas logo depois ele rema um barco. Caminhar por 30 anos em vez de usar um carro é mais uma dica de sua cegueira. Você falou que tá caminhando há 30 anos, né? É. Embora, claro, conseguir um carro e combustível não seja fácil nesse mundo. Finalmente, eles chegam a Alcatraz, agora transformada em uma espécie de museu cultural, uma arca do conhecimento. É aqui que vamos começar de novo. Lá guardam obras de Shakespeare, Mozart, Wagner. Temos uma máquina de impressão, vai funcionar em breve. Adivinhe qual será o primeiro livro impresso? Isso mesmo, a Bíblia, uma referência ao fato de ter sido a primeira obra impressa da história. As cores vibrantes de Alcatraz transmitem calor e segurança, bem diferentes do mundo frio, desbotado e selvagem lá fora. Então, eles começam a registrar a Bíblia, enquanto Carnegie descobre que o livro que conseguiu é em braille. Nesse momento, a câmera foca nos olhos dele, revelando sua própria deficiência visual. Furiosa por perder a filha, Cláudia se recusa a ler para Carnegie. Solara era a forma como ele a controlava. Mas, em uma cena cortada, ela lê para ele com piedade, confortando-o em seus momentos finais. O império de Carnegie desmorona. Após completar sua missão, Eli parte. Além dos significados bíblicos, o nome Margarida, ou Daisy em inglês, significa o olho do dia. É fé, é a flor de luz no campo da escuridão que me dá força para seguir em frente. No final, a Bíblia é colocada ao lado de outros livros sagrados, como a Torá, o Tanakh e o Alcorão. Apesar da jornada épica de Eli, o desfecho mostra que o livro não recebe tratamento especial. É apenas um registro histórico, parte da nossa cultura, junto a outros textos. Por fim, Solara decide deixar a segurança da ilha e voltar para casa. Provavelmente, após memorizar a Bíblia, ela vai espalhar sua mensagem, seguindo o conselho de Eli. Faça pelos outros mais do que faz por si mesmo. Esse era o maior arrependimento dele. Em várias cenas, vemos Eli virar as costas para os outros, repetindo seu lema. Continue em frente. Não é problema seu. Quem sabe, ela leva um exemplar na mochila, ou até um audiobook com a voz de Eli no iPod. Agora, uma dúvida. Eli nasceu cego ou perdeu a visão após a explosão? As duas possibilidades fazem sentido. A mais provável é que ele tenha nascido cego, assim como Cláudia. Por isso, Deus o guiou até uma Bíblia em braille. Ele era a pessoa ideal para a missão. Eli parece ter entre 45 e 50 anos.
Como ele diz que caminha há 30 anos, sua jornada começou por volta dos 20. Ele já devia conhecer Braille antes da radiação, assim como Cláudia, o que também explica seus sentidos tão apurados. Mas a outra versão também funciona. Na Bíblia, o profeta Eli nasceu enxergando e foi ficando cego com o tempo. Como ele aprendeu Braille? Talvez tenha sentido a necessidade de entender o livro que carregava. Não sabe ler, então não tem serventia para você. Então me ensina. Durante os 30 anos de jornada protegido por Deus, ele desenvolveu olfato e audição aguçados. Além disso, ele não presume que Cláudia nasceu cega, perguntando: Você ficou cega na guerra ou depois pelo sol? Agora, uma questão. Eli carrega apenas um livro, mas a Bíblia em Braille tem cerca de 18 volumes. Para mim, isso é uma falha intencional para simplificar o roteiro. Imagina só alguém carregando 18 livros pesados numa mochila por 30 anos. Uma teoria interessante é que ele leva apenas o último volume. Sabendo que seria impossível carregar todos aqueles livros, Eli pode ter memorizado cada parte e descartado os volumes ao longo do caminho, ficando apenas com o último. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes campos ele me faz repousar. Conduz-me às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Quem é você? Cada cena foi cuidadosamente planejada. Quase todo o filme tem um storyboard detalhado. O meu nome é Eli. Eu carrego a Bíblia do Rei James. Meu Deus, agradeço por me dar força e convicção para concluir a tarefa que me confio. Obrigado por me guiar sem hesitar através de muitos obstáculos em meu caminho. E por me manter determinado quando o mundo parecia perdido. Agradeço sua proteção e seus sinais ao longo do caminho. Obrigado pelo bem que eu possa ter feito. E lamento muito pelo não. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Mantive a fé. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as novidades. Muito obrigado e fiquem com Deus!